Então tá, gente, eu queria dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui e eu queria muito agradecer à organização da Bienal, a Xana especialmente que fez o convite, o encontro proporcionado. E desde o convite feito pela Xana para esta fala, que ela me pediu para falar sobre o tema arte, experiência e alteridade, eu retomei um estado de conversa com recortes e obras de autores artistas que me colocam em movimento de invenção e cujas as palavras eu vou trazer hoje aqui em minha voz como vozes de um mundo pensado o melhor possível. E é na palavra encontro que proponho decolar alguns pensamentos, circular desvios e expor posicionamentos. O título para a fala de hoje chama-se Uma Apologia do Encontro, Arte e Alteridade. Como eu falei para vocês, eu realizei uma pesquisa sobre o tema dos encontros com a arte literária, pensando não em como construir leitores literários, mas como a partir dos encontros com a literatura as pessoas se reconstroem a si mesmas e o mundo em que vivem. Isso é um posicionamento diferente, vocês entendem? Não como eu vou construir o leitor, mas como que o leitor, no próprio encontro com a obra de arte, se constrói. Não é eu que construo ele, é ele próprio que se constrói. É um olhar diferente para essa relação com a obra de arte. Bom, essa pesquisa que eu realizei, eu comecei ela em 2010, eu concluí ela no ano passado e ainda ela vai para um processo de defesa, somada com as minhas experiências de encontro com a arte, que me encorajaram de alguma maneira a vir aqui hoje exercitar uma fala em público, porque eu não acredito que eu venho aqui para falar para vocês. Eu venho aqui para falar na presença de vocês. Talvez da fala se colete algumas coisas que sejam importantes para pensar outras coisas, mas nunca eu vim aqui para dizer para vocês o que é mediação e como se comportar como um mediador. Então agora eu vou pedir a atenção de vocês à escuta de um texto que eu preparei, um texto que tem uma intenção bastante oral, é um texto relativamente denso, porque ele contém muitas citações de autores com quem eu converso, que vão nos ajudar a pensar algumas coisas sobre a mediação. E eu começo com uma pergunta, que também pode ser uma exclamação. Por que a arte é importante? Por que a arte é importante? Seguimos. No contato com a arte, o essencial é a possibilidade de que encontros aconteçam. Deleuze quem fez essa afirmação. Pelo encontro com os signos da arte, somos forçados a pensar. Contudo, o pensar exige um tempo para que os efeitos se deem. Janice Caiafa, uma estudiosa de Deleuze, fala de um tempo de ressonâncias. Para a arte e para o pensamento é preciso um tempo de ressonâncias. Um poema pode produzir seus efeitos anos depois de lido, porque a sua ação não se esgota e não sacia no momento da leitura. De fato, a rigor, a leitura de uma obra de arte implica abrigar as repercussões que a poética vai provocar. E aí nos abrimos ao imprevisível, nos colocamos em risco, ficamos à espreita. O que foi lido fica em nós, reverbera, ressonâncias, provoca, mesmo quando não estamos atentos de forma consciente. Na longa entrevista concedida a Claire Parnet para o Abecedário, o filósofo Gilles Deleuze, em um dado momento, é provocado por Parnet a falar sobre suas experiências com arte. Parnet lhe pergunta: você diz não ser culto, Deleuze. Diz que só lê, vê filmes ou olha as coisas para um saber preciso, aquele que você precisa para um trabalho definido, preciso que está fazendo, mas ao mesmo tempo você vai todos os sábados a uma exposição, a um filme. Você não é erudito, você não é culto, não tem admiração por pessoas cultas, como você já acabou de me dizer. O que corresponde tal esforço? É prazer? Deleuze responde: claro que é prazer, enfim, nem sempre, mas penso na história de estar à espreita. Não acredito na cultura, acredito de certo modo em encontros. Como você diz, quando vou sábado e domingo ao cinema, não estou certo de ter um encontro, mas eu parto à espreita. Se há matéria para o encontro, um quadro, um filme, então é formidável. A colocação de Deleuze indica que quando vamos ao cinema ou a um museu, seja ele de artes ou de ciências, podemos ir em busca de encontros, de experiências, de aprendizagem.
e não propriamente vamos em busca de informação de um saber pronto para ser absorvido e consumido para nos tornarmos cultos. Ir ao encontro de algo que nos surpreenda, que nos provoque estranhamento, que nos force a pensar, que desencadeie em nós mesmos processos de criação, ou como propôs Virginia Castrup, pesquisadora da psicologia, que possibilite uma aprendizagem inventiva, é o mesmo que ir ao encontro de experiências estéticas. Nas palavras de Jorge La Rosa, a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, não o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Para Jorge La Rosa, tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracterizam nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção, a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. O sujeito da experiência, diferente do sujeito da informação, da opinião, não é o sujeito do saber, do julgar, do poder. Se escutamos em espanhol, nessa língua em que a experiência é o que nos passa, o sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Se escutamos em francês que a experiência é ce qui nous arrive, o sujeito da experiência é um ponto de chegada, um lugar a que chegam as coisas, como lugar que recebe, que chega e que ao receber lhe dá lugar. Em português, em italiano e em inglês, em que a experiência soa como aquilo que nos acontece, que nos sucede, ou happen to us, o sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Mas afinal, qual a especificidade da experiência estética em relação à experiência em geral? Para o filósofo John Dewey, a experiência estética não se define pelo objeto ao qual ela corresponde, uma obra de arte, por exemplo, nem por algum traço especial, como a beleza, que se introduziria na experiência comum. Segundo Dewey, qualquer teoria estética deve tomar como base que a experiência estética é o desenvolvimento clarificado e intensificado da experiência em geral. Ela existe frente à arte, mas também emerge na vida cotidiana. Ela se define como uma experiência especial, que faz com que a vida não se apresente como uma corrente homogênea e uniforme de fatos banais. Ela surge entrecortada por experiências marcantes, um jantar, uma música, um encontro, uma tempestade ou uma viagem pode ser experiências dessa natureza. Ao nos referirmos a elas, dizemos, foi uma experiência. A experiência estética é encontrada na vida, sempre que deixa de ser uma banalidade. Dewey fala assim de uma experiência de caráter estético e não de uma experiência estética em sentido estrito. A arte produz de modo especial experiências estéticas, e é por esta razão que falamos da arte quando queremos tratar de estética. O importante do conceito de Dewey é que ele não coloca a arte num campo de transcendência, nem a experiência com a arte num âmbito restrito a seres supostamente especiais, aqueles que possuem cultura, no caso dos apreciadores, ou genialidade, no caso dos artistas. Dewey aproxima a estética da vida, o que torna suas ideias bastante fecundas para entender o papel da arte em âmbitos muito diversos. Para Dewey, a experiência estética é receptiva, sem ser propriamente passiva nem ativa. A receptividade da experiência estética faz da percepção da pessoa algo distinto do mero reconhecimento da obra.
O reconhecimento da obra é uma percepção interrompida, no sentido em que a experiência presente é rebatida sobre a experiência passada, fazendo com que o novo perca seu estatuto de novidade. Distinta do reconhecimento, a percepção estética é receptiva. Ela consiste em se deixar impregnar, em mergulhar com atenção, evitando uma interrupção precipitada. Aqui a posição de Dill é muito próxima do filósofo Henri Bergson, que distingue a percepção a serviço da vida prática, movida pelo interesse e colocada a serviço da ação, e a percepção estética desinteressada e livre das limitações da vida utilitária. Para os pesquisadores Nathalie Deprat, Francisco Varela, Pierre Vermeste e Virginia Kastrup, são todos pesquisadores da psicologia, a experiência estética aciona a suspensão de juízos, aquilo que falamos hoje, né? Suspenda o juízo de valor, suspenda o juízo, e da atitude natural. Esses autores destacam que algumas práticas são especialmente capazes de criar condições para as suspensões dos juízos e da atitude natural. Entre elas estariam a prática da meditação budista, a escrita de um texto, o estudo da filosofia, sessões de terapia, rodas de leitura, ateliês de criação. Como não se trata de uma lista fechada, outras possibilidades têm sido estudadas, envolvendo experiências artísticas, como as oficinas de leitura com crianças em situações de risco, no Rio de Janeiro, oficinas de cerâmica com deficientes visuais, experiências em museus de artes e ciências. O que caracteriza tais práticas é a mobilização de uma atenção especial, o que Deleuze falou lá no começo, de estar à espreita, e que a psicóloga Virginia Kastrup define como uma atenção concentrada, mas ao mesmo tempo aberta. É uma atenção diferente daquela que mobilizamos para a realização de uma tarefa específica ou para a solução de um problema definido. É uma atitude atencional de abertura para o encontro e para o acolhimento da novidade inesperada. Eis que a recepção de arte também exige criação. Receber uma obra, só olhar para uma obra, já implica um olhar de criação. Porque para essa percepção, não basta simplesmente vivenciar com sinceridade o sentimento que dominou o autor. Não basta entender da estrutura da obra, própria da obra. É necessário ainda superar inventivamente o seu próprio sentimento, encontrar a sua catarse. E só então o efeito da arte se manifestará em sua totalidade. Aprender não é adaptar-se a um mundo dado, a um meio físico absoluto, mas envolve a criação do próprio mundo. Os estudos de Virginia Kastrup têm mostrado a potência da arte, das experiências estéticas, no contexto de trabalhos sociais e comunitários, da reforma psiquiátrica brasileira e dos trabalhos de reabilitação de pessoas com deficiência visual. Em todos esses espaços, a experiência estética surge acionando uma abertura inventiva e processos de produção de subjetividade. O que é um processo de produção de subjetividade? A subjetividade, tal como foi elaborada por Deleuze e proposta por Virginia Kastrup, está imbrincada com a noção de produção. A subjetividade é vista por esses autores como produzida por vetores múltiplos e heterogêneos, políticos, culturais, econômicos, ecológicos, fisiológicos e tecnológicos. A novidade do conceito de subjetividade que nos propõem esses autores atentam à subjetividade em sua dimensão de produção e em sua dimensão coletiva. A subjetividade, em outras palavras, é o exercício do pensar. Sempre que ativa em nós uma obra de arte e pensamento, nós entramos em processo de produção de pensamento, produção de subjetividade. É subjetividade porque ele está casado com os sentidos, não é um pensamento desapropriado dos sentidos, ele está completamente ligado com os sentidos. O olhar para a coletividade da subjetividade descentra do indivíduo e coloca em evidência as forças que correm no campo social e que os constituem. Estas forças estão na busca de modelizar, serializar e homogeneizar a subjetividade. Os processos de subjetivação dos aparelhos sociais e dos dispositivos políticos de poder têm por objetivo definir regras determinadas que organizam o comportamento dos indivíduos, fazendo com que suas funções e capacidades sejam sempre subutilizadas e docilizadas. Contudo, não é este um movimento unilateral de um poder como entidade que subjuga o indivíduo, e sim de uma naturalização das práticas e de discursos.
Do mesmo modo que existem equipamentos sociais, práticas, discursos e tecnologias para a modelagem e serialização da subjetividade, há movimentos de resistência e ruptura que produzem singularizações. Félix Guattari e Sueli Rounik falam que a subjetividade, os modos de pensar e de viver, conseguem escapar aos grandes processos de captura da subjetividade, das máquinas capitalistas de produção de subjetividade. E as experiências com a arte correspondem exatamente a esses movimentos de resistência. A subjetividade, para esses autores, ela deve ser entendida a partir das relações de alteridade, as quais não se limitam a relações com pessoas, mas incluem relações com coisas e a própria relação consigo mesmo. A subjetividade se constitui coletiva pelas relações de alteridade. De acordo com o dicionário de filosofia, alteridade, do latim alteritas, significa ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro. Desde os estudos da produção da subjetividade, a alterização implica um movimento de saída de si, do domínio conhecido das vivências subjetivas, da história pessoal, das inquietações egóicas. O movimento de alterização estabelece o encontro com uma outra dimensão da subjetividade, que compõe o seu plano coletivo de produção. Uma vez que nos damos conta, que percebemos a alteridade que nos habita, acessamos o plano de produção de subjetividade de forças moventes. São encontros com intensidade. Essas experiências desconstroem a subjetividade constituída, são movimentos de desterritorialização. Por isso há sempre um risco inerente a essas experiências. Somos lançados em encontros rumo ao desconhecido. A palavra experiência vem do latim esperire, provar. A experiência é, em primeiro lugar, um encontro, ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical perire, que se encontra também em periculum, perigo, o sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião. Na minha pesquisa, entre tantas observações, está a de que o encontro com o livro literário, através da leitura, via por excelência para se ter acesso ao saber, dá acesso também à fantasia, ao distante, e nutre o pensamento inventivo, possibilitando assim o encontro da pessoa com o outro e com o outro de si mesmo. Sob a perspectiva da arte, a leitura produz um movimento de desprendimento de si, levando um limite para além da polarização interior-exterior, onde habitamos uma zona de fronteira. Os efeitos da leitura podem se dar a partir de um encontro de diferenças em um plano impessoal e múltiplo, composto de forças heterogêneas, fluxos moventes, fragmentos, multiplicidades. Recito aqui Matisse, cujas viagens foram muito férteis à sua pintura. Disse ele: a fantasia de um homem que viajou tem uma riqueza diferente da fantasia de um homem que nunca viajou. A fantasia de um homem, de uma mulher ou de uma criança que tenha lido também possui uma riqueza diferente daqueles que nunca leram. Isso quer dizer que não lemos apenas para dominar a informação e a linguagem não pode se reduzir a um instrumento ou uma ferramenta de comunicação. Muitas mulheres e homens e crianças, mesmo que em um número um pouco menor, leem pelo prazer de descobrir e pela necessidade de inventar um sentido para suas vidas, inclusive nos meios populares e mesmo em contextos de crise, para sair do tempo e do espaço cotidiano e entrar em um mundo mais amplo, para se abrir ao desconhecido, se transportar para universos estrangeiros, deslizar na experiência do outro que vive em nós, domesticá-lo, temê-lo menos, para conhecer as soluções que outros deram para o problema de estar de passagem pela Terra, para habitar o mundo poeticamente e não apenas estar adaptado ou inadaptado a um universo produtivista. Ao longo de toda a nossa vida, temos necessidade de dar forma à nossa experiência e, portanto, o encontro com a alteridade, sejam os livros, os fragmentos de textos, os textos inteiros, as histórias dos autores, as músicas, as imagens das pinturas, dos desenhos, as esculturas, as performances, a lua, os jardins, o canto dos passarinhos, o nascer do sol. Tudo que alimenta a imaginação, que pode nos colocar à espreita do encontro, auxilia grandemente a nossa exigência poética, dar forma à experiência vivida, simbolizá-la.
A exigência poética, ela é partilhada por todo ser humano, qualquer que seja a origem social. Não se trata de uma coqueteria burguesa. É vital podermos dar forma ao mundo que nos cerca, bem como a nossos cenários interiores, que frequentemente são sentidos como inquietantes e caóticos. As palavras que encontramos nos livros, os filmes, as imagens oníricas, as telas que pensam em nós, são todos raios que nos alcançam e que podem nos ajudar a transformar o estranho em habitável. Como disse recentemente a estudiosa da leitura Michelle Petit, para mim a arte, como a literatura, é uma dimensão humana, mais ou menos desenvolvida ou atrofiada, aproveitada ou desviada, uma necessidade vital. Se se trata de uma necessidade vital, então a arte e a literatura oral e escrita deveriam ter lugar na vida cotidiana de cada criança, de cada pessoa. Estamos a falar de um direito. São muitos os autores que estão convencidos da importância do acesso aos bens do conhecimento e culturais e colocam em destaque a necessidade de uma postura educacional emancipatória como política de mediação desses bens. Jorge La Rosa diz isso da seguinte maneira: quando o mediador põe em jogo seu conhecimento sobre a obra, tem que cuidar, porque pode vir a subordinar o leitor a esse saber que ele tem e que o aprendiz supostamente não tem. E se o mediador pôr em jogo seu conhecimento sobre o aprendiz, esse conhecimento não pode ser, em hipótese alguma, sobre a incapacidade do aprendiz de acessar a obra. Só se poderá suspender a continuidade entre causa e efeito, ensino e aprendizagem, se o mediador suspender a certeza de que ele dispõe, a prioristicamente, todo ou qualquer conteúdo que tornará possível a compreensão da obra. Uma relação não subordinada é aquela em que tanto o artista como a obra, como o mediador e o museu, renunciam a qualquer intenção determinada e calculada sobre o espectador, isto é, se renunciam a fazer coisas com ele, para ele e sobre ele. A arte não está nem no artista, nem na obra, nem no espectador, mas na experiência, ou seja, no que acontece entre a obra e o espectador, ou entre o espectador e a obra. Tudo o que acontece nesse entre, e esse entre se dá em público, o acontecer público da obra. A arte, se é alguma coisa, só se dá nesse acontecer em público. Para o acontecer da experiência estética, dispensa-se explicações. A hipótese de Jorge La Rosa, e que recoloco aqui em exposição, é precisamente a possibilidade de eliminar os saberes a priori, ou seja, a possibilidade de um mediador constituir-se como um mestre ignorante. O Mestre Ignorante, 5 lições sobre a emancipação intelectual, é um livro escrito pelo filósofo Jacques Rancière, em 1987. Trata-se de uma obra feita do entrelaçamento da filosofia, da educação e política, a respeito de um método experimentado por Joseph Jacotot, professor de retórica, línguas antigas, matemática e direito, nascido em 1770. O que é um mestre ignorante? E o que o mestre ignora? É um mestre ignorante quem não transmite seu saber, e também não é o guia que leva o aluno ao bom caminho, que é puramente vontade, que diz a vontade que se encontra em sua frente para buscar seu caminho, e portanto para exercer sozinho sua inteligência na busca desse caminho. O mestre ignorante é aquele que exerce não o saber que se impõe diante da ignorância do outro, mas que aciona no outro a vontade do saber, de verificar a própria inteligência. É nesse sentido que ele força no outro uma capacidade de reconhecer-se. Nesse processo, a vontade é a mola propulsora do trajeto da emancipação intelectual de todo ser humano. O mestre ignorante ignora a distribuição de superioridades e estabelece sua experiência pedagógica no plano da igualdade das inteligências, incluindo a sua. Nesse pensamento filosófico, educacional e político, trabalhado por Rancière a partir de Jacotot, a igualdade não é um efeito produzido, mas sim o ponto de partida, o pressuposto de nossas atividades, o princípio fundante a ser atualizado em todos os campos de nossa ação social e política. Oposto à explicação sobre o conhecimento, o método do embrutecimento, que encontramos como alternativa pedagógica didática dominante nas escolas de tantos países, Jacotot praticou o que chamou de método da vontade. Paradoxalmente, diz-nos Rancière, seu método é o mais velho de todos, já que não há alguém que não tenha aprendido algo por si mesmo.
Cada um de nós, nesse momento, pode rememorar algo que aprendeu sem que ninguém tenha lhe explicado. E como isso, assim aprendido, age e agiu muitas vezes como uma matriz para a aprendizagem de muitas outras coisas. O mestre ignorante não é necessariamente um professor, mas pode ser qualquer pessoa a exercer este princípio da igualdade das inteligências. Deleuze comenta: nada aprendemos com aquele que nos diz, faça como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos dizem, faça comigo, e que em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo. A relação ensino-aprendizagem depende de um mestre que não se furte da sua condição de aprendiz, o que é uma questão de política. O plano de sintonia mestre-aprendiz é um campo de criação, uma zona de vizinhança, um espaço híbrido. O mecanismo não é a identificação, mas o contágio, a propagação. Não há transmissão de informação, nem interação mestre-aluno, apenas uma habitação compartilhada de uma zona de neblina, uma zona molecular. Para fechar a minha fala, e a gente abrir um pouco para a conversa, eu vou recitar um poema do Paulo Leminski. Uma viagem ao desconhecido, Mayakovsky. Cernes e medula, Ezra Pound. A fala do infalável, Goethe. Linguagem voltada para sua própria materialidade, Jacobson. Permanente hesitação entre som e sentido, Paul Valéry. Fundação do ser mediante a palavra, Heidegger. A religião original da humanidade, Novalis. As melhores palavras na melhor ordem, Coleridge. Emoção relembrada na tranquilidade, Wordsworth. Ciência e paixão, Alfred Devine. Se faz com palavras, não com ideias, Mallarmé. Música que se faz com ideias, Ricardo Reis, Fernando Pessoa. Um fingimento deveras, Fernando Pessoa. Criticism of Life, Matthew Arnold. Palavra coisa, Sartre. Linguagem em estado de pureza selvagem, Otávio Paz. Poetry is to inspire, Bob Dylan. Design de linguagem, Décio Pinatari. O impossível feito possível, Garcia Lorca. Aquilo que se perde na tradução, Robert Frost. A liberdade da minha linguagem, Paulo Leminski. Para concluir, queria rapidamente confessar uma experiência. Eu fui uma criança que gostava de desenhar. Tenho uma lembrança da minha mãe contando a uma amiga quando eu já era adolescente que quando eu chegava da escola no pré-infantil, eu dizia insistentemente que o que eu mais gostava na escola era dos lápis de cor e das tintas. O tempo passou, a escola foi se resumindo a conteúdo para a prova. Veio o ensino médio, o vestibular, a faculdade, o mestrado, o doutorado. Os lápis, as tintas e os papéis eram apenas uma vaga lembrança desse momento da infância. Em 2010, eu morava em Recife. Cursava o primeiro ano de doutorado em psicologia. Estava absolutamente longe dos papéis, do desenho e das tintas. Mas havia um amigo que carregava, por onde ia, tintas e um caderno. Ele era a própria vontade de pintura. E um dia ele foi passar a tarde comigo, na minha casa, e me desafiou a uma observação. Eu não queria de jeito algum. Falei, não sei mais desenhar. Enquanto fui pegar uma xícara de chá na cozinha, volto para a sala, a cadeira estava a postos, com papel, lápis e diante da janela. Olhe, quem não sabe pode aprender, ele me disse. Olhe bem aquele coqueiro. Olhe para ele, disse meu amigo. Olhe o tempo que precisar e faça então qualquer coisa com esse papel. E bem, eu fiz. Um coqueiro muito sem jeito. Mas depois disso passei os dias observando de novo e de novo. E gostei. Não para desenhar, mas a cada vez que olhava para ver o que via, o coqueiro diferente. Ora balançando, com folhas caindo, buchudo de coco, perigando cair. O coqueiro era um poema da minha janela, o visual. Depois teve encontro com uma outra amiga, que era do Rio Grande do Sul. Conheci ela através de uma amiga francesa que alugava um quarto no apartamento que eu dividia com uma colega de Goiânia, Sofia. Conheci Maíra, com ela reencontrei Fernando Pessoa, declamado, e que havia passado por mim no ensino médio pelo poema Mar Português e sobre o qual eu deveria ter que identificar um pleonasmo vicioso. Travei. Mas com Maíra destravei Pessoa naquela noite boa de vinho.
E Pessoa me trouxe a heteronímica, os vários eus, todos poetas. E isso me impulsionou para uma pesquisa maior, que entrega algumas passagens desse texto para vocês. Em Recife, tinha uma outra amiga, Luísa, com uma filha chamada Clara. Clara me dizia que na escola o que mais gostava de fazer era brincar e dançar. Me disse que estava estudando dança. Quando lhe perguntei, com quem que tu estuda dança? Ela me disse, comigo mesmo, aqui na sala da minha casa. Depois, em 2011, viemos morar em Curitiba, eu e meu companheiro. Aqui fui tendo muitos encontros com a arte. E destaco um deles, que foi quando uma amiga minha foi morar lá em casa para concluir a monografia. Desenhista, pintora. Ela deixou tintas e pincéis e papéis sobre a minha mesa. E todos os dias fui pegando e praticando um pouco. Depois de muitos anos afastadas dos papéis e das tintas, voltei a me permitir ao desenho. Hoje, uma grande amiga, escritora Glória Quirinos, me convidou para fazer a ilustração do livro dela, livro chamado Auroras e Madrugadas. O livro é dedicado para minha filha, Aurora, que estava aqui antes. Acho que é um pouco isso, né? O amigo traz a poesia e a poesia desperta aquilo que já estava habitado em nós. O que eu quis fazer aqui hoje foi só um exercício com vocês, de poder falar e de recolocar essa ideia de que podemos nos encontrar de várias maneiras, com pensamentos, com o silêncio, com as mãos, com a nação. Mas para isso é preciso um tempo, se dar tempo, que é uma coisa muito rara no universo que a gente vive hoje, no mundo do trabalho, que você tem que só pensar em pagar contas, na comida que tem que comer todos os dias. O tempo com a arte, ele parece um privilégio. E que sorte que temos o privilégio de ter esse tempo com a arte. Que sorte que temos a oportunidade de nos encontrarmos para falar de arte. Fico muito feliz pela escuta de vocês e por ter vindo aqui hoje compartilhar esse texto e ter participado do exercício de mediação. E espero que a gente possa conversar um pouco agora, mesmo que seja pelo silêncio, que a gente possa fazer algumas trocas. Obrigada pela atenção. Então, gente, vamos conversar. Abriu aqui e aqui. Vamos juntas, então. Primeiro, muito obrigada por esse maravilhoso, vida gostosa de acompanhar. Obrigada. A gente merece ter esse texto. Eu vou disponibilizar. Disponibilizar. Sim. Ana Paula. Se torna matéria e você depois de tantos anos sem desenhar hoje vai ilustrar, maravilhoso. E a gente está numa Bienal que chama um pouco de Teixeira Coelho, você falou de estranheza, né? E ele fala assim que a gente está nessa escolha da luz, que ele não parte de algo que vai ter uma explicação, uma informação, que você fala sobre o reconhecimento da obra, mas sim pela essa estética, esse receptivo. Isso. A luz vai chegar nesse lugar, né? E vai passar por esse lugar, essa arte da luz que o Teixeira Coelho fala. Então, e quando você também coloca, né, que a experiência vai estar no entre, a obra, o espectador, e nós somos mediadores, nós estamos no meio também do que entre é esse, né? E faz pensar assim, como também nos permitir ser esse espectador que recebe e que não se anseia em querer explicar alguma coisa, mas sim, que tem as suas informações, porque também somos profissionais desse lugar, mas também que a gente, como ter essa sensibilidade, né? Todos esses beleza, esse desdobramento que isso vai nos dar durante esses 2 meses. Uma primeira semana, assim, uma primeira depois da sábado, mas isso é verdade. Então, na verdade, foi um pouco que eu recebi disso, e essa pergunta mediar a experiência entre, né? Nós estaremos nesse lugar também, porque a gente está, se a gente for ver, a gente fica entre a obra e o espectador, né? Mostrando alguma coisa. Sim. E a gente vai estar no meio desse espaço, né? Qual a nossa
Sim. O estar no entre, né? Às vezes a gente acha que o entre é assim, tem isso aqui e isso aqui está entre. Mas tudo isso aqui é o entre, né? E o mediador, ele pode estar não entre a obra e o espectador, mas vendo de fora essa relação, né? E, inclusive, é importante essa relação do mediador de fora para que o desejo do leitor busque o mediador também. Na literatura a gente fala muito disso, assim, que o mediador, ele descreve elementos da obra. Ele não vai interpretar a obra, ele vai dar descrições da obra. O ano que nasceu o autor, onde ele morou, o ano que a obra foi concebida, né? Vai falando essas coisas. O que eu penso da obra, nesse momento não cabe. Não cabe porque eu posso fazer aquilo que falou Jorge La Rosa, né? Criar uma subordinação à interpretação. Eu, pelo menos, quando vou ler algumas coisas que são traduções da literatura, alguma coisa assim, eu não gosto de ler a crítica literária que está antes da obra. Eu gosto de deixar ela para o final. Até por medo de me contaminar já com a interpretação, que é um estudioso da obra. Às vezes ela está escrita de uma forma que ela é pura mediação, mas às vezes eu sinto que ele quer me colonizar com algumas ideias sobre a obra. E eu não aguento essa ideia de ser colonizada com a interpretação de alguém. Então, é um exercício, o mestre ignorante, né, que é atualíssimo para a gente, né, e que o método que foi testado pelo Jacotot foi um método de ensino de línguas, na realidade. Vocês conhecem essa história? A história é que ele ficou refugiado na Bélgica e havia espanhóis e franceses. E ele ia dar aula para esse grupo de espanhóis, ensinar francês para os espanhóis. Mas aí o que ele fez? Ele pegou um livro de tradução bilíngue, francês e espanhol, entregou para eles e mandou eles lerem. E ele pensou, não, vai dar tudo errado, né? Eles vão chegar na semana que vem aqui e não vão saber nada do que leram. E ele teve uma surpresa, que eles aprenderam a língua a partir da leitura bilíngue. Ou seja, ninguém explicou a língua para eles. O próprio livro bilíngue foi a experiência de ensinamento. Então, foi uma relação direta do aprendiz com a obra, sem explicador. O explicador chegou posterior ao encontro, posterior à experiência. Ele provocou essa experiência e viu que ela dava muito certo. Na realidade, por favor. Não, só me lembrei que há muitos anos atrás, sei lá quantos anos, a primeira vez que eu comecei tive o primeiro contato com a língua francesa foi num método muito parecido. Uhum. Era também em Recife, eu fui criada no Recife. Eu sou paulistana, mas eu fui criada no Recife. Tu te criou onde lá? Eu? Junto à Universidade Federal, na Várzea. Ô, gente! Eu morei ali. Eu morava atrás da Sudene. Eu morei na Fossa Olindense, muito tempo. Eu estudei na Universidade Federal, fiz arquitetura lá. Uhum. Mas quando eu comecei a estudar francês, eu já tinha meus 30 e tantos anos, e era o segundo ano que eu estava começando a aprender, e estudava com o Gerald Carry, e ele tinha um método muito louco, que era assim, ele tinha uma sala com vários objetos, espelhos, lençóis, maquiagem, cubos, chapéu, um monte de coisa. Às vezes ele jogava uma palavra só, e dali, da experiência, a gente criava toda uma situação absurda, e ele deixava o microfone no meio daquela balbúrdia nossa, que a gente falava qualquer coisa sem pé nem cabeça. Na aula seguinte, ele pegava aquela experiência nossa de um interagindo com o outro, e aqueles objetos, e criando uma história, etc., e ele dava uma arrumada, mais ou menos, assim, no sentido de já mostrando como é que aquilo ali no francês mais formal, né? Aí a gente tinha então acesso ao texto depois, né? Mas a gente criou histórias das mais loucas do mundo. E eu não tinha tido antes contato com o francês. Com a língua. E aprendi muito rapidamente, né? E sem interferência da outra primeira língua estrangeira, que era o inglês. Né? Então, foi uma experiência assim, não sei de onde ele tirou isso, pode ter sido. Pode ter sido. Isso foi, ou talvez não, que você falou 87, né? De que a publicação do livro do Rancière? 87. 1987, acho que é Ignorante. Não, é anterior. Gente, eu tenho estrada.
É anterior. É anterior. Então, Mas ele chegou num lugar comum, né? mas é muito parecido com isso. Sim. Foi assim, uma experiência muito doida. E aprendi assim, em pouquíssimo tempo, muito mais coisa do que se eu tivesse uma escolinha normal. Com explicação sobre a língua, com o uso da língua, isso, mas aquilo. Era loucura. Então, ele derivou, né, dessa experiência de aprendizado, né? Ele derivou questões, né, para o seu método de ensino, que seria um método de ensino universal, o método da vontade que ele propõe, que já cotou. Esse livro é uma obra muito bonita, eu recomendo a leitura. Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual. E ele tem uma ideia que ele fala assim, todos podemos ensinar aquilo que não sabemos. Isso é uma dobra, na verdade, porque a gente passa a vida acreditando que a gente tem que aprender para daí, primeiro acumular, para daí passar. E aí, de repente, ele vem e diz, não, tu pode ensinar aquilo que tu não sabe. Por quê? Porque justamente isso impulsiona o mestre aprendiz, né? O mestre que não diz, eu sei das coisas. O mestre é mestre quando ele diz, não, eu não sei das coisas. Eu não sei, eu preciso reaprender, estou sempre precisando reaprender. Essa é a máxima de Sócrates, né? Só sei que não sei. Mas tem uma máxima também de um outro grego que é nem sei se nada sei. Que é muito boa também. Mas eu vi que mais alguém tinha levantado a mão. Você, ela aqui. De um trabalho de psicólogos que utilizam a filosofia, as artes, né? Num trabalho estético, um cunho social. Isso. Isso me lembrou bastante o Schopenhauer, que ele justamente dizia que a única salvação para o sofrimento humano era através da filosofia, das artes e do budismo também. Sim. O trabalho que você falou envolvia que legal isso. e tal. Eu queria saber se tem uma relação próxima e como funciona esse trabalho atualmente, né? Sim, certo. Várias coisas aí. A minha caneta parou de funcionar. Obrigada. Mas você falou de Schopenhauer, que ótimo. Ele tem um livro que eu estava folheando ainda ontem, que é sobre a busca o ser da razão. Mas assim, deixa eu só anotar aqui, é o seguinte, Deleuze leu Schopenhauer, né? Esse pessoal que eu citei, que são os franceses e a Virginia Kastrup, que é a minha orientadora do meu trabalho de tese da UFRJ, ela é leitora de Deleuze e, consequentemente, também tocada pela obra de Schopenhauer. Eu não sei em que medida que o conhecimento de Schopenhauer chega dentro do trabalho de Virginia na questão da reabilitação das pessoas, né? Tanto do movimento psiquiátrico quanto também do trabalho da inclusão social, né? Dos cegos e dos surdos. Mas o seguinte, Virginia Kastrup foi orientanda de Sully Ronick, que foi namorada de Félix Guattari, um dos intercessores de Deleuze, né, que foi autor junto de Mil Platôs. Então, ela é muito alimentada da literatura pós-epistemológica, né, que seria a cultura já em acesso para a emancipação, e não da cultura para gerar diferenciação das pessoas, né. E o trabalho que ela tem realizado no Rio de Janeiro, já desde 98, da época que ela defendeu a tese dela, ela tem uma tese que ela propõe que o núcleo do ser humano é poético. O nome do livro dela se chama A Cognição como Invenção de Si e do Mundo. O que é a cognição? Parece uma palavra difícil da gente entender, né? Mas cognição é a ação de conhecer humana. Todas as práticas que mobilizam a produção de conhecimento estão ali atuando na produção de uma cognição. E sabendo dessas coisas que o encontro com a alteridade, ele atua na produção da subjetividade, né, que o acolhimento da alteridade é fundamental para a polifonização das vozes do pensamento de uma pessoa, então eles têm trabalhado já há umas 3 décadas com trabalhos sociais restabelecendo as pessoas através de experiências com arte. Inclusive, ela tem um texto chamado Arte, Cognição e Invenção, em que ela fala exatamente das experiências de museu, de visitas a museu. E ela coloca o museu como um espaço de oficina da percepção. Então, por que não precisa muito meio de manobra
do mediador com o espectador, porque o museu em si, ele já é o lugar da oficina, entendeu? Diferente de uma oficina de cerâmica, que você vai pegar aquela alteridade que é o barro, vai mexer nela e vai dar uma forma. No encontro com a obra pronta, é difícil da gente entender que nesse processo tem criação. E aí, portanto, precisa de uma fala que medie, que explique a obra. Mas se a gente sai desse entendimento e pensa o museu como um lugar de oficina da percepção, tudo muda. Muda a postura do mediador. De repente ele vê que ele não é mais assim um agente que está entre aquilo e aquilo, mas ele é uma pessoa, como fala a palavra, de uma pessoa que acompanha um processo. Ele é essa pessoa que acompanha um processo. Um espectador? Não é um espectador, ele... não é essa palavra, é outra palavra. Ele é a pessoa que deflagra a experiência. Ele é um cartógrafo na definição de Deleuze, entende? Ele está olhando o espaço que se cria ali, entendeu? Ele olha e ele vê a experiência. Ele viu a experiência acontecer e agora ele fica empolvorosa com essa situação, entendeu? E aí é um exercício para o mediador exercitar a observação, calar-se muito e escutar o outro, que fala Jorge La Rosa. É muito difícil para a gente calar-se muito, tendo passado por um percurso escolar em que a gente sempre teve que falar e falar corretamente, falar sem errar. Isso é muito difícil. Então, para a gente, o mestre ignorante, o mediador que se constitui como mestre ignorante, ele vai dar uma dobra em si mesmo, uma dobra no seu próprio processo de ensino e aprendizagem, uma dobra na sua própria herança escolar, que ele precisa olhar de frente e dizer: não, você não me faz bem, eu preciso mudar a minha postura para ser bom para mim mesmo, para eu conseguir viver isso que é a experiência estética no âmbito da recepção e a percepção como criadora. Eu preciso me despir de um monte de heranças que a escola foi colocando em mim. Entre elas, eu acho que uma das piores é essa, de que existe uma fala correta sobre a obra em questão, né? Porque a escola, ela exercita isso, ela pega, no meu trabalho de pesquisa, como eu olho especialmente para o texto literário e atento especialmente para a forma como ele é mediado na escola, eu falo disso, assim, que é uma prática são atividades totalitárias, porque daí você tem lá um poema com 15 perguntas em cima do poema. Então, com 15 perguntas em cima do poema, você já anulou nele a possibilidade de ele provocar ressonâncias. Agora eu tenho 15 perguntas para responder corretamente e meus outros 35 colegas vão ter que responder igual a mim. Isso é extremamente nocivo para a experiência com a arte, entendeu? Isso é o que é o cotidiano das escolas. Tanto que no laboratório de leitura que eu trabalhei, eu recebi muita gente das escolas. E os professores, eles vinham me confessar, assim, isso é muito difícil, Ana Paula, é muito difícil. Eu tenho essa carga de ter que dar conta do conteúdo. Daí eu vejo um trabalho, eu quero dar conta de alguma coisa que eu não sei nem o que é. Então vamos dar conta de um silêncio, que é um desafio para o mediador. Dar conta de um silêncio dele diante do espectador, do espectador diante da obra. Se, como fala Deleuze, a obra de arte tem a capacidade de transmitir silêncios para a gente, porque não tem nenhuma fala sobre ela, ela é em si, ela diz, mas ela não fala, por que eu acho que botando uma fala eu vou resolver a minha situação? Não vou. Inclusive hoje, assim, esse exercício que a gente fez foi muito legal, porque a gente vê como a gente tem essa urgência poética, isso que eu falei, que todo mundo tem. A gente vive alguma coisa e a gente tem necessidade de relatar a coisa que foi vivida, né? Então, aconteceu ali comigo, deixei cair o copo de água. Eu chego aqui e digo: olha, tu não acredita, vim de lá para cá, deixei cair o copo de água. Isso aconteceu, mas eu tive uma urgência poética de simbolizar a minha experiência. Na arte isso também acontece. Só que os encontros com a arte, eles são mais danados, assim, porque eles demoram mais tempo para fazer sentido na gente. Eu me lembro que quando teve essa minha amiga que morou lá em casa, que deixava os papéis e os pincéis, que é a Lailana Krinsky, que é uma artista que eu gosto muito, ela fez a bolsa que teve pela Fundação Cultural, a Bolsa de Artes, e o trabalho dela, ela se dispôs, bem mestre ignorante, a construir uma escultura de madeira. E ela, durante 3 meses, ia todos os dias
até o ateliê de um marceneiro, aprender com um marceneiro a construir esse objeto. E ela construiu esse objeto. Ela tinha uma questão filosófica que ela trabalhava, da burocracia como um corpo duro e da poética como alguma coisa mole que atravessa esse corpo duro. Então ela estabeleceu isso num corpo de uma obra. E aí uma outra amiga minha que foi ver a obra dela, chegou para mim e falou: não entendi nada da obra dela. Não entendi nada, não me disse nada, eu não sei o que é a obra dela. Eu falei: nossa, é mesmo? Que ótimo! Tu que sabe tudo, tu que sempre vem me falar que as coisas que tu entende, que sabe tudo, de repente tu não sabe nada. Olha que feito, que grande feito dessa obra em ti mesmo. De repente tu não sabe. Isso é o ponto de partida do mestre ignorante. Quando ele não sabe alguma coisa, ele se abre para aquela coisa. Então, eu conversei com ela assim, disse: olha, eu acompanhei os 3 meses dessa minha amiga que fez a obra, eu vi a mão dela se transformar. Uma mão super delicada, de quem só escrevia texto, de repente uma mão toda calejada, cortada, com farpas, lixando madeira, carregando os amigos para ir lixar junto aquela obra. E aí, de repente, diante da obra, eu não entendo nada. Que legal, eu achei muito legal que você não entende nada, porque eu estou farta de gente que entende tudo. Né? Então, quando eu acho alguém que não entende alguma coisa, eu fico feliz, porque eu, francamente, tenho experiências da minha vida que eu não entendo nada. É muito frequente que eu não entenda as coisas. E aí, quando uma obra de arte realiza em mim esse não entendimento, parece que ela me alcançou. Ela me tocou, ela chegou em mim. Eu não cheguei nela ainda, eu tenho um percurso ainda, até chegar até ela. Por favor. Oxe, muito obrigada. E sobre o falar, né, às vezes que a gente vê a obra, a gente vai lá visitar a exposição e a gente se enche, a gente quer falar também. Aí a gente pensa: não, tem que falar, sei lá, fica se guardando. Aí parece que a mediação é a hora. Né? Sim. Assim, aí eu estava pensando: poxa, a gente precisa conversar também, porque senão depois você vai chegar lá, né, e vai querer soltar tudo. Sim. Às vezes eu encontro com as minhas amigas, eu percebo que a gente conversa, a gente fala só sobre as coisas que a gente fez, que a gente gosta de arte, tá? Depois você volta, parece que esvaziei, posso sentir de novo. Você fica guardando pensamento, você tem uma frase lá, e você fica pensando nisso. Quando se encontra, é aquela bombardeio de um monte de coisas, né? E daí eu pensei sobre isso. A gente chega lá sem a gente ter processado tudo isso, não só na parte do texto, na parte teórica, mas no sentido para a gente também, fazer a nossa leitura, Sim. aprender o que tiver que aprender, absorver, depois você vai lá e dá o espaço para o outro. Agora não tem sobre isso. Sim. Implementando ali, tem a ver com essa questão do espaço, a gente está muito acostumado hoje a essa questão de dar opinião mesmo, de contar, mas a gente está muito pouco disposto a ouvir, né, a estar presente. Sim. E esse estar presente, de repente, no processo de mediação é o que você mais pode oferecer para as pessoas. Com né? certeza. Estar ali naquele momento, né, de repente com toda a carga emocional que você tem em relação àquela obra ou o que aquilo te tocou, mas você se abrir para ouvir o que o outro está dizendo. E às vezes o outro vai te dar de resposta um silêncio. Porque ele mesmo não processou, isso a gente já falou sobre isso. Está conseguindo nele se encontrar ali naquela obra. Né? Então acho que essa história da mediação tem muito a ver com isso. Você estar disposto a realmente dialogar com o outro. Não só falar, se colocar, a vir com uma coisa formatada. Você dar esse espaço. E você despertar, de repente, a curiosidade de alguém que olha e fala: não entendi nada. Mas, se tem esse mas, é uma possibilidade para a pessoa se encontrar ali. Porque é um processo de individualização, né? Você parar, fazer essa relação ali com o que você está vendo. E a gente tem muito pouco espaço hoje. As crianças na escola, enfim, estão aprendendo do mesmo jeito que a gente aprendeu. Eles não têm espaço para errar, eles não têm espaço para pensar diferente. Eles têm que fazer uma interpretação de texto baseada em algo que já está definido. Então, assim, como a poesia foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, eu brinco que ela salvou minha alma na adolescência. Fernanda Pessoa foi salvadora. Olha só. Eu fico pensando o que a gente está fazendo com o outro, né? Quando a gente não dá esse espaço para o outro realmente estar ali na nossa frente, a gente estar presente. Estar como diferença, né?
vezes a verbalização, né, não é o único caminho da emoção. Da troca. Né? Da troca. Pode ser simplesmente um olhar, pode ser uma lágrima que corre, Isso. pode ser Um abraço. O silêncio ele pode ocupar um espaço. Pode ser um aceno. Como 10 mil páginas. Né? Sim, então, sim. A gente também tem perceber também isso, né? E aprender com essas outras formas de comunicação, de troca. Sim. E obra que você olha, você não tem o que dizer, mas está tudo. Mas porque diz tudo, sabe? Sim. Aquela coisa assim, você tipo, olhou, viu, né? Fica speechless. É que hoje eu estava tendo aula de filosofia e nós estávamos estudando Montaigne, e eu acho que o Montaigne ele encaixa bem com o que você estava descrevendo. Ele diz que não é importante você ter um vasto conhecimento, muita informação. Na verdade, nós precisamos ser sábios, e essa proposta de mediação que está aí, eu acho que ela ajuda nós a sermos sábios, né? Estarmos abertos a novas possibilidades. Que legal que você fez essa relação com Montaigne. Tem uma grande amiga que é uma estudiosa de Montaigne, a Montaigne, e a gente faz muita intercessão. Assim, o que você queria falar? Estou na dúvida se eu falo ou não, porque sobre o que eu falaria seria a questão de deslocar a questão da mediação para, por exemplo, quando você está numa periferia e você oferece materiais de criação para um grupo, você está numa universidade e você oferece os mesmos materiais, e aí a pergunta é, aonde existe mais criatividade, onde existe mais possibilidade de autoexpressão, ou de mediação, ou de sensibilidade? Então eu acho que nos dois lugares existe da mesma forma como você disse, que a questão do conhecimento, do professor ignorante, não existe. O que eu acho que é muito importante, por exemplo, eu nunca tive a experiência de ensinar dentro de um museu. Eu sempre ensinei durante muitos e muitos anos nas periferias de São Paulo, em escolas de estudo não formal. Você não ensinava uma técnica. Você oferecia uma gama enorme de materiais, levava, digamos, 4 ou 5 exposições com coisas diferentes, e através do olhar do fora, cada um podia encontrar alguma coisa que lhe tocasse. Então, uma coisa ia tocar a minha, aquela outra ia tocar o outro, e o outro ia tocar o outro. Através desse fora, tinha alguma coisa que batia com o dentro, e aí ele descobria em si alguma coisa para desencadear um processo. E como a técnica ensinada nunca era ou aquarela, ou isso ou aquilo, mas materiais diferentes, então havia uma possibilidade de expressão de verdade. O que eu estava pensando, que eu conheço todos esses autores, inclusive pessoalmente, várias pessoas, e que eu estava achando genial, é que estava faltando a parte, eu não estive antes, de como que seria realmente desencadear esses processos de uma forma realmente que cada um pudesse, através de um fora, que na realidade está dentro dele, poder começar a desencadear um processo. E essa história de ensinar arte por técnicas, ao meu ver, há 40 anos eu acho já que é um absurdo. Sim. Então, realmente, quando você começa a falar da técnica, do trabalho, lógico, cada pessoa vai encontrar a técnica que lhe é adequada, com a qual ele consegue se expressar de uma forma melhor. Mas numa mesma sala, que todo mundo trabalha a mesma técnica, eu acho que é um crime, por exemplo. Eu estava mais preocupada em levantar também as questões do fazer, encadear processos e não só a questão dessa, que é também uma mediação. Se oferecer essa gama ampla, é um tipo de mediação na qual você não precisa falar nada. Cada um vai descobrir aquilo que bateu, vai descobrir o material que ele acha que é legal para trabalhar. Então, tem a ver com o professor ignorante, tem a ver com Deleuze. Com Virgínia, com as práticas de Virgínia. Com certeza, posso. Obrigada, gente. Graças aos autores. Que legal, eu vou disponibilizar com certeza. A única coisa que eu
eu não terminei, foi só de listar uma parte da bibliografia, mas hoje eu posso encaminhar mesmo para a Xana, que passa para os e-mails de vocês, tá em PDF. E aí, através das bibliografias, vocês podem ir à fonte, né, e buscar. O texto do Jorge La Rosa, que eu usei, é um texto que ele usou, que ele falou desse texto na Bienal, para os mediadores da Bienal de São Paulo também, que é a experiência e o saber da experiência. É aí que ele apresenta o sujeito da experiência. E ele fala uma coisa muito legal, que ele diz assim, o sujeito da experiência é um sujeito derrubado, é um sujeito que se cala, é um sujeito que até chora por uma obra de arte. Mas o sujeito da informação, não. É o sujeito fechado. O sujeito é que nada acontece. É o sujeito que na hora que ele precisa da informação, ele tem, ele usa e ele tem sempre um princípio de uso utilitário mesmo daquele conhecimento, entendeu? Ele não compartilha o conhecimento porque o conhecimento vai ser útil para ele, para disputar alguma coisa em algum momento da vida. Isso é o oposto do sujeito da experiência. O sujeito da experiência, ele quer mais é que o conhecimento passe e pegue mais pessoas e derrube mais pessoas e arraste os sentidos de mais pessoas. Então, eu acho que o mediador... Tem uma frase de uma psicóloga que me foge o nome agora, mas que eu gosto muito, que ela diz assim: nós não mudamos nunca o pensamento de uma pessoa, mas a gente pode colocar palavras novas na boca dela. E eu, quando preparo um texto, eu sempre tenho isso em mente, de que eu nunca vou conseguir acessar o que pensa cada um sobre arte, o que pensa cada um sobre experiência com arte, experiências estéticas, sobre educação, mas eu posso fazer circular nessa boca que tem um pensamento palavras novas. E as palavras novas vão colocar naturalmente um pensamento novo dentro dela, no movimento do pensamento dela. Então eu acho que é esse o exercício do mediador também. Colocar no movimento a novidade que ele presencia. Eu falei antes, não me lembro a palavra, mas o mediador ele presencia a experiência estética do espectador. Ele não é o que vai fazer a experiência, ele não é que vai falar da obra, ele é apenas uma pessoa que presencia. Ele está ali, ele tem esse privilégio de presenciar um monte de encontros. Vai ser agraciado, né? Ele vai ser agraciado de um monte de encontros. Um encontro com coisas que não... Ele nem talvez... E não vai saber a priori o que vai ser, né? E nem o que fazer, assim, como uma coisa, a técnica XYZ me disse que eu tenho que fazer isso aqui. Isso até vai ser exatamente. uma surpresa também. A surpresa. Ao mesmo tempo ele tem que estar preparado para perguntas, né? Por exemplo, então ele tem que... E despreparado para as perguntas também, porque ele às vezes não vai saber responder as perguntas que chegam. E ele tem que ter esse bom senso de dizer, não sei. E isso, quando você fala que não sabe para uma pessoa que está em aprendizado, ela pode ter um espanto. Ah, como assim ele não sabe? Pois é, eu não sei, a gente pode pesquisar juntos sobre isso, né? De ir junto. Tem um desafio muito grande para o mediador no museu, que é o trabalho com os cegos. A recepção dos cegos. Esse é um público muito específico e que demanda uma formação bem cuidadosa por parte do mediador. Por quê? O cego, ele não pode tocar na obra, né? Como você falou, não pode tocar. No caso da fotografia, o toque não faz diferença nenhuma. No caso de uma escultura até faz a diferença, mas no caso da fotografia não. O que cabe ao mediador diante do cego e diante da obra? É uma pergunta que vocês têm que se fazer. Essa é uma grande pergunta. Porque vocês precisam ser capazes de descrever a obra, sem interpretar a obra. A descrição da obra... Vocês já viram no filme de Amélie Poulain, quando ela está saindo do metrô e aí ela abraça o cego, que é um personagem que ela sempre encontra, e aí ela, porque aconteceu determinada coisa X lá, que ela pegou a caixinha, conseguiu encontrar o cara que era o dono da caixinha, depois de 50 anos da caixinha guardada, aí ela pensou, pronto, agora eu vou mudar o mundo. E aí uma das cenas que acontece logo depois desse evento, ela pega esse cego e sai andando com ele um trecho e ela vai narrando para ele as coisas. Aí ela diz, você está sentindo esse cheiro? E ela vai descrevendo, é uma sequência de descrição de um pequeno trajeto de rua, assim. Eu acho que essa cena do filme é uma aula para o mediador sobre o que é descrever. O que é o exercício da descrição? O exercício da descrição é uma coisa
para o mediador aprender a fazer, entendeu? Onde que estão as coisas? Olha, tem uma cor amarela superior da foto, a foto tem tanto por tanto de tamanho, tem duas pessoas, é preto e branco, tem uma galinha, tem no fundo um prédio e um cara trabalhando. Tem que aprender a descrever, o exercício da descrição. Para os cegos é muito importante a descrição. Inclusive, Virgínia Castrup, que é minha orientadora, que tem um trabalho muito bonito com os cegos, ela fala de iniciativas dos museus de criar uma sala de inclusão, que seria uma sala especial para receber esse público. Ela faz assim uma leitura dessa sala no sentido de que, bom, a sala é importante, é verdade, mas ela não pode se resumir a isso. Os cegos não podem ir para uma sala que inclui eles lá dentro especificamente. Por quê? Porque o contato com os videntes e com a fala dos videntes é fundamental para ele construir uma imagem dessa obra em questão, entendeu? Então tá aí um desafio enorme para o mediador, porque eu acho que se a gente consegue mediar uma obra para um cego, mediar uma obra para um vidente é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, tentar fazer, pensem em vocês, assim, se vocês tivessem um grande amigo cego e vocês vão com ele no museu, como que seria essa experiência? O que vocês falariam, né? Diante daquelas fotografias todas que a gente viu hoje, né? O subjetivo, ele que vai dar conta do subjetivo dele, a gente tem que dar conta da objetividade da obra para ele. E as instalações, então, hein, com luz? No caso das experiências com luz é fantástico, né? Porque é uma experiência sensorial, né? É uma coisa que toca o corpo diretamente, mas ainda assim é preciso alguma fala para eles, né? Eles precisam de uma fala, precisam muito de uma fala. O nome da sua orientadora? Virgínia Castrup, com K, P mudo. Ela é professora do Instituto de Psicologia, com K, KSTR e o P. Se vocês buscarem o nome delas, vocês vão acessar uma lista de trabalhos sobre experiências estéticas e inclusive esse texto que é sobre cegos ao museu, que ela trata do museu como uma oficina da percepção. É muito, muito legal. Interessante pensar o olhar do mediador como um sonho do artista, né? Eu acho que o artista gostaria de realmente saber como o público recebe a obra dele e o mediador está nesse lugar. Está nesse lugar. Ele presencia a recepção, ele recepciona, mas ele presencia recepções, né? Está numa posição até mais privilegiada do que o artista, porque se ele não está presente ali na exposição... Ele é o catalisador, né, dessa experiência. É ele que vai portar as palavras que ele vai ouvir, as imagens que as pessoas vão descrever. Por isso que eu falo que ele é um cartógrafo, né? As caretas, os espantos, as risadas, Sim, deboches, os gestos, né? Eu gosto muito de observar a expressão do olho e das mãos diante de uma... Que tu vê, às vezes o olho ele faz um zoom, assim, sabe? Na imagem, assim, você escolhe uma parte da imagem para fazer. Pode observar. As mãos também dizem muito. Os olhos e as mãos, o corpo como um todo está falando, né? Mas o gesto, gente, é muito importante ficar atento ao gesto. E esperar a pergunta, né? Como a Xana reiterou em todas as falas de hoje, espera a pergunta. Porque assim, vocês estavam fazendo um treinamento, um exercício de mediação. Isso é muito diferente também da mediação em si, como ela vai acontecendo. Eu acho que quando vocês atendem uma escola e vão dizer, olha, tem que ser bem sucinto, tem que dar margem para que a obra chegue primeiro, antes da fala, né? Então, o que falar, né? Ser bem descritivo, ao mesmo tempo sucinto com a descrição. E deixar que a subjetividade se encarrega do subjetivo, né? Cada pessoa se encarrega, o seu inconsciente, a sua própria vontade, vai dando nessa percepção elementos para uma experiência, né? Isso é uma coisa que o mediador tem que saciar, essa ansiedade de fala diante do outro, né? Ele tem que aprender a lidar com esse sentimento, com esse afeto.